Muito bem, então, professor Cortella. Escritor, palestrante, mas eu não sei se você mexe ali no jardim da varanda do seu prédio. Só com pássaros, mas não com plantas. Aí, embora eu tenha lá um pé de cana, no Aham. sentido físico do termo, né, e não simbólico, que eu cuide. Mas não lido nessa área de jardineiro. Nem lá no glorioso Pacatatu você não tinha uma hortinha, alguma coisa Não, assim? essas coisas não. Quando criança, a única experiência minha era que eu ajudava uma amiga, que é minha amiga até hoje, depois de 60 anos, a cuidar de morango. Ah, é? Né? Sim, a gente fazia fazendinhas logo cedo, né? Claro que simuladas, com vaquinha feita de pedra, etc. E tinha uma plantação de morango daquele rasteiro baixinho ali, eu ajudava, mas não tenho habilidade nessa área, não. Eu sempre preferi lidar com a noção de cultura intelectual e não no sentido agronômico. Deixa eu explicar o que é Pacatatu, então, que eu citei Sim. aqui, que é uma casa que você tem aqui nos arredores de São Paulo, né? Que a gente gosta de lá. E lá também não tem um jardim para você cuidar. Não, tem, mas eu não cuido. Quer dizer, É. não sou eu que cuido, não é. Não tenho habilidades quase nesse campo, porque quase nunca desenvolvi. Eu tenho experiência frustrada, Pedro, quando eu tinha 12 anos de idade, que eu morava ainda em Londrina, na escola que eu estudava, que era o Colégio de Aplicação, havia uma disciplina chamada Educação Artística, Hum. que fazia artes e trabalhos manuais. E naquele ano, a prova dessa disciplina era fazer uma sacola com barbante. E a minha foi absolutamente desastrosa. Desastrosa. Então, a partir daquele momento, aos 12 anos, eu tomei uma posição absolutamente cômoda, que era não lidar com coisas, né, manuais desse tipo. Normalmente, eu sempre chamo uma pessoa que tem habilidade para evitar desastre. Menos ainda jardinagem, que, né, eu gosto do cheiro da terra, gosto da sensação da terra, gosto demais de andar descalço, gosto do que se chama de energia telúrica, que é aquela que vem do planeta, mas a minha habilidade nesse campo é a mesma que eu tenho para dirigir, isto é, eu não dirijo. Muito bem. É porque eu fiz essa pergunta de jardinagem porque hoje a gente vai falar sobre a grama do vizinho, A grama do vizinho, que tá sempre mais verde, que coisa especial. mais cheia, mais bonita, né? E essa é outra fúria que parece que é impossível da gente ficar imune, né? A fúria da comparação. Hoje nós vamos falar sobre o outro. O outro, O em outro. latim, alter, ou alios, quando é estranho, mas isso a gente fala daqui a pouco. Porque na era das redes sociais a gente se expõe o tempo todo e a gente está assistindo o tempo todo a vida do outro, mas de forma sempre editada, né? A gente escolhe aquilo que a gente vai compartilhar. A gente sempre compartilha o nosso melhor, a nossa viagem, a nossa conquista. A gente não compartilha nossas angústias tanto na mesma proporção. E ao ver a conquista dos outros, as vitórias dos outros, a gente fica achando que a vida do outro é sempre vitória. E não é assim. Mas isso causa um problema na nossa sociedade, né? Pessoas desenvolvem várias fobias, depressões e outras sensações que diminuem a alegria da nossa existência pela comparação. Então, eu não sei se você sabe qual que é a origem da expressão a grama do vizinho. Não, a origem em si não, mas em tese ela fica meio evidente É. quando a gente imagina que o que está, né, na casa ao lado e que eu olhando a minha casa entendo como inferior, pode ser objeto para mim ou de admiração ou de inveja. Por exemplo, quando eu olho a grama do vizinho, né, eu posso olhar com um olhar admirado, desejando ter também, ou com um olhar invejoso, que é não querer que a outra pessoa tenha. Há uma diferença entre admiração e inveja. Na área da atividade de escrita, há uma frase que eu não lembro o autor agora direto, mas que ajuda a pensar, que diz que um escritor não lê outro escritor, ele o vigia. Né? Você lê um outro não para admirá-lo, mas para vigiá-lo. Por isso, tem sim uma diferença entre admiração e inveja. Tem uma diferença entre a ideia de eu, vendo uma coisa que você faz, vendo algo na rede social, um prato que você exibe, que você está deglutindo, e que pode provocar em mim o desejo de ter também e a alegria de que você tenha. Isso é admiração. Existe inveja, que não é eu querer, é querer que você não tenha. Querer que você fique no mesmo lugar que eu, Ou menos. ou menos. Né? Né? Portanto, Aquele outro ditado que eu também não sei o autor, mas é que você quer ver os seus amigos bem, mas nunca melhor do que você. Né? essa ideia é muito forte, porque não tem como não comparar. Né? Nós, em matemática,
a uma coisa que se sabe com clareza, só existe o 1 porque existe o 2. Né? Isto é, eu só identifico uma unidade porque existe a pluralidade. Se só existisse na vida o 1, o 2 não existiria, porque ele não teria que ser nomeado. Né? Não é casual que no campo da teologia se fale em Deus único. E, portanto, por exemplo, dentro da Bíblia hebraica, ao ser perguntado por Moisés uma hora, numa das narrações ali, qual é o teu nome? Né? Ele diz, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, porque a ideia de único, ela não admite que haja identidade, não tem predicado, só tem sujeito. Olha que coisa, da matemática até a sintaxe, a gente puxa num campo. Só existe o 1 porque existe o 2. Isto é, eu só sei o que sou porque há outras pessoas que eu não sou. A minha identidade vem. O espelho, ele pode ser a expressão do outro, mas ele é invertido. Né? Pelo menos o que a gente consegue até agora, sem ainda o uso mais expresso da inteligência artificial, a nossa percepção espelhada é sempre invertida. Né? A gente, ao colocar a mão, né, do lado direito do rosto olhando para o espelho, parecerá, na imagem do espelho, que eu estou colocando do lado esquerdo. Ora, a comparação ela é muito importante, ela pode servir como elemento de crescimento ou de desabamento, pode servir como estímulo ou como raiva, mas a comparação ela é sim uma marca, né, do nosso caminho. Né? Depois, uma das coisas fortes é assim, comparar, fazer lista, admirar ou invejar, está dentro do nosso, né, do nosso modo de ser no dia a dia. Pode ser benéfico ou não, né? Essa exposição do mundo digital, né? Eu sempre repito esse dado porque eu acho ele muito impressionante que o brasileiro passa quase 4 horas por dia olhando para uma rede social em média, né? Em média. Isso significa que a gente passa 4 horas exposto ali a essa vida editada dos outros. Nós, como sociedade, estamos viciados em conhecer cada vez mais do íntimo alheio, do íntimo do outro. Na minha experiência, isso aí do meu uso mesmo, que eu passo mais do que 4 horas por dia, porque eu tenho a desculpa de ser o meu trabalho, né? Trabalhar com rede social. É desculpa ou é como razão? Estrategista. Razão, né? Tem que Ou ser é razão. desculpa? As duas coisas. Porque desculpa significa, ó, eu estava fazendo, até não era para eu fazer, mas tudo bem. Na verdade, assim, eu trabalho com rede social, só que essas 5 horas por dia que eu passo não passo trabalhando, né? Eu passo absorvendo conteúdo que tem trabalho no meio, tem referências que eu acabo conhecendo no meio, mas tem também um monte de bobagem, um monte de vida dos outros, um monte de stalkeamento, não sei se existe essa palavra em português agora, né? Ela foi criada por mim. Por você. Não, mas se fala em stalkear. Se fala em stalkear, né? Virou um verbo em português. Né? Que é o fato de você ficar vigiando, né, a outra pessoa. Vigiando a outra pessoa. Quase que perseguindo. Quase que perseguindo. Isso, às vezes, por exemplo, no mercado digital, às vezes me faz mal e às vezes me faz bem, porque nesse mundo de marketing digital que hoje eu me insiro, tem sempre as pessoas compartilhando que elas ganharam muito dinheiro e que fizeram um lançamento de curso online ou do que seja, e aí expõe os dígitos e as coisas, e às vezes eu fico pensando, pô, o que eu estou fazendo de errado? Como que eu não tenho também esse mesmo resultado? Mas também me trouxe referências como uma frase que eu tenho repetido bastante, que é não compare o palco dos outros com o seu bastidor. Sim. Porque ao conhecer ali e estar por dentro nas amizades que a gente faz no mercado, e esse mercado de redes sociais, de marketing digital, ele é muito bacana para a gente conhecer outras pessoas, e as pessoas mostram as dificuldades, os êxitos também. É muito compartilhado as estratégias e o que se faz para dar certo e o que se fez e deu errado também. Mas você sabe que apesar do faturamento, existe um trabalho enorme, existe muito esforço, existe uma estratégia ali. Então, assim, no palco, no Instagram ali ou nas redes sociais, está só o resultado. Mas quando você conhece por dentro, você sabe que aquela pessoa tem vários problemas, deu várias coisas erradas, assim. Então não compare o palco dos outros com o seu bastidor. Ótima ideia. Ela lembra, você citou alguns ditados populares, tem algum, né, que é mais antigo, você nem houvera nascido ainda, que diz, né, vocês só veem os tombos que eu levo, vocês não veem as pingas que eu tomo. Ou ao contrário,
né? Quando você quer elogiar exatamente a observação do tombo, vocês não veem, né? Os tombos que eu levo, só as pingas que eu tomo, ou vocês só veem, né? As pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Vai trabalhando no ponto de vista. Agora, tem uma coisa que é concreta, né? A comparação ela pode ser usada, você dizia há pouco, das pessoas que expõem o caminho, o erro, né? A pergunta talvez mais forte, Pedro, não seja o que é que eu estou fazendo de errado ao me comparar com uma pessoa que está tendo êxito, mas observar o que ela está fazendo de certo. O que essa pessoa que tem êxito está fazendo de correto e que pode me inspirar, me animar, me estimular naquilo que eu faço. Não há possibilidade de não comparar. Claro que essa comparação ela pode ser danosa quando ela tem como resultado uma depreciação de mim, uma depressão em relação àquilo que faço. Mas tem uma coisa que é muito marcante. Eu, claro, até há 10 anos não usava redes sociais, nas poucas que existiam, que estavam iniciando o vigor. Passei por conta do trabalho contigo também, até acesso não só a me expor, mas navegar em algumas delas, vez ou outra, não o faço com a intensidade que você tem que fazer e nem com essa média, né, que você diz que tem no Brasil, né, de tempo. Mas, por exemplo, quando eu tô eu com o Cláudio em algum lugar e a gente está comendo uma coisa gostosa ou vendo uma paisagem bonita, eu peço a ela, dado que ela usa, né, algumas redes que eu não uso, peço a ela para postar no grupo da família. Há uma intenção nessa postagem que é dizer, olha que gostoso, né? E eu sei que a família, ao ver isso, se ela é uma família mentalmente saudável, né, como eu desejo que seja e acredito que seja, ela vai olhar aquilo e dizer, que legal pai, que legal tio, né? Que legal irmão, olha que gostoso isso que você está fazendo. A intenção não é dizer, olha aí os seus nada, vocês estão aí sentados, e eu estou usando a frase sem o S ao final de propósito, né? Vocês estão aí sentados sem fazer nada, olha onde eu tô, olha o marzão às minhas costas, olha o que eu tô comendo, como tentativa de supremacia. Porque um grupo de família dentro do WhatsApp, ele é uma rede social, né? Sim. Não é necessariamente a exposição para pessoas que não nos conhecem, né? Nessas horas que a gente passa olhando para uma tela, tem também o grupo da família, os amigos, as pessoas que a gente está falando diretamente dentro de uma rede social de mensagens, por exemplo. Mas por que será que você tem essa vontade de mostrar essa vida perfeita, essa parte de não, conquista? Nem sempre, né? Você sabe que eu mesmo tenho um conjunto de fotos que eu faço há muito tempo, que é parte até da brincadeira na família, que é a galeria dos estrupiados, né? Isto é, as fotos que já fiz na vida, que não são colocadas publicamente, né? Quando alguém sofreu uma queda e está com o gesso, ou um de nós que se machucou na prática de um esporte e aparece com a marca, né? Mas isso não tem uma exposição pública, a finalidade não é essa. A ideia de expor, acho que há movimentos múltiplos nisso. Eu, quando contava pouco, né, de gostar de trazer no grupo de família, é porque como eu gosto de ser gostado e gosto das pessoas que de mim gostam e gosto que elas continuem gostando, eu sei que elas gostarão quando eu mostro alguma coisa que eu gosto, né, e, portanto, isso vai dar a elas, né, um gosto maior. Eu posso fazê-lo por gosto ou posso fazê-lo para produzir na outra pessoa o desgosto. A chateação. A grama do vizinho é sempre mais verde, insisto, pode servir como estímulo, né, para que eu busque aperfeiçoar o que faço, ou como uma comparação que vai me fazer ficar desgostoso ou desgostosa. Exato. Eu gostaria de que vocês estivessem aqui comigo. Isso. Talvez é uma sensação nobre na hora que a gente vai compartilhar. Sim. Né? Sem saber que, às vezes, na outra pessoa pode despertar puxa vida, na minha vida eu não consigo aquilo, né? Será que a gente diminui? Porque quando a gente fica montando essas pessoas dentro de uma fábrica de ilusões, né, que é a construção que a gente faz de alguém a partir do recorte que está nas redes sociais, a gente tem uma sensação de que a gente poderia estar no lugar que nós não estamos, trabalhar onde a gente não trabalha, fazer o que não fazemos, e aí a gente se sente menor. Né? Calcinha um pouco velha, bigode com groselha, só a bailarina que não tem. A música deixa isso claro. Eu jamais... Essa música aí eu acho que deve ser 0,3
3% da nossa audiência que Você sabe qual sabe que que é. uma das melhores coisas é a gente falar de coisas que ainda não se conhecem Para as pessoas para que se conhecerem. possa conhecer. Exato. E Então, eu gosto demais de saber. do que é essa? De quem que é essa música? Essa é uma música. Só a Isso, bailarina esse que é o não grande circo tem. místico Chico Buarque do Lobo. Né, Todo mundo tem um irmão meio zarolho. Só a bailarina que não tem. É verdade. Né, bigode de groselha, calcinha um pouco velha. Aham. Esta ideia, que é bem gostosa e que foi gravada um dia e depois foi retomada pela Adriana Calcanhoto também, né, numa das suas expressões, é uma delícia. Porque o que ela mostra? Que esse mundo da perfeição que você lembrava, esse mundo que muitas vezes é editado, é uma vida com rascunho, sendo que a vida não tem rascunho. Né? É uma vida com rascunho, que permite que você primeiro faça, né, aquilo que é o esboço e depois você vai organizando de maneira a que se consiga fazê-lo. Eu tenho uma forma de crescimento na vida, até há 10 anos, em que não dava para eu editar uma foto ou procurar o melhor ângulo, porque não existindo a foto digital, sendo a foto, por exemplo, fotografia vindo do filme, ele tinha um número X de exposições. Você tinha um filme físico que ficava dentro da câmera e não dava para ficar posando, ou era a melhor foto, a melhor pose, ou era aquela mesma. Essa ausência de edição, ela nos colocava um requisito maior, né, em relação ao primeiro movimento. Ou seja, se não dá para editar tanto, hoje eu consigo escrever um texto, um livro, e refazer, e reescrever, e mudar parágrafo de ordem. Quando eu tinha que fazê-lo com a máquina da tilografia, em que a cópia teria que ser feita de modo mecânico também, eu tinha que caprichar mais. Hoje eu posso editar o capricho. Posso editar o capricho, posso tirar de mim uma ruga, posso tirar uma barriga saliente. Pode usar um filtro. Posso usar um filtro. E esse tipo de plastificação, né? Isto é, de uma camada cosmética em relação às coisas que vivemos, pode apresentar um ideal de beleza, mas apresenta uma dor forte, né? Que é a cicatriz que a gente não quer que apareça, a imperfeição que não se deseja que venha à tona. E ela pode cumprir esse efeito, né, que você lembrava, de mostrar às outras pessoas, olha só. Nos leva a uma comparação negativa sempre em relação ao que a gente é. Sim. Né? Exatamente. Se você lembra, a primeira narração no Ocidente, né, nós temos um mundo ocidental que tem uma ética judaico-cristã, que tem um direito greco-romano com uma filosofia e uma ciência, mas a primeira noção mais clara, que se falada agora no Brasil, como eu vou falar, ou no Ocidente faz sentido, no Oriente não. Mas o que eu vou dizer agora faz sentido no Ocidente, no Oriente asiático não faz. É a história de Caim e Abel. Claro que a referência da escritura judaica ela é ocidental, né? Se eu pegar isso no mundo asiático, ela não teria tanto peso. Mas o que é a história de Caim e Abel? A noção de que é o primeiro fratricídio. A ideia de que Caim assassina Abel porque, ao admirar o sacrifício que ambos estavam fazendo, na prática daquela época, havia uma percepção religiosa de que você queimava, punha no fogo, uma parte do que você colhia, produzia, realizava, para que a fumaça subisse, né, até a divindade. Esse tipo de coisa as pessoas já viram em livro, em filme, né, já tiveram notícia. Na narração feita no livro do Gênesis, né, Caim e Abel estão fazendo os sacrifícios para Javé, né, para Deus, e a fumaça, né, daquilo que é a queima feita por Abel sobe muito mais alto. E Caim fica irritado com aquele tipo de comparação, vai e assassina, mata, né, o irmão. É extremamente emblemática essa ideia, porque quando se trabalha contra a percepção do fratricídio, não precisa ser um irmão ou uma irmã no sentido sanguíneo ou, né, de família, pode ser qualquer outra pessoa. A ideia central é que a comparação ela não pode de maneira alguma te levar ao ódio, te levar à ideia de extinção, à perspectiva. Pode ser que se estivesse hoje aqui, o Caim editasse a fumaça, né? Ou, embora na hora que a fumaça estivesse subindo, de fato, a de Abel subiria muito mais forte em direção ao céu, né? Na hora de expor isso, né, numa rede social, se existisse, o Caim faria a edição da fumaça. Não, o Caim seria o hater do Abel. O Caim, Ou o Caim criticaria o Abel. Pô, mas ele tá fazendo essa fumaça errada. Mas também desse jeito que ele faz, aí qualquer um faz, né? Porque
o medo que as pessoas têm em se expor nas redes sociais, o que trava as pessoas a ter uma presença mais efetiva de produtor de conteúdo dentro do mundo digital, ou seja, sem amarras, né? sem vergonha, sem muito filtro, é justamente o medo do julgamento das pessoas mais próximas, de quem elas conhecem, né? Dos familiares, dos amigos, assim. E essas são as pessoas, na verdade, que vão te criticar se você começa a fazer algo diferente, né? São por essas isso que você pessoas diz que a gente tem que fazer nossas redes, não para gente que não nos conhece ainda, é que isso? você tem que esquecer seus amigos, né? Esqueça os seus amigos, porque são eles que, ao te verem, são eles que quando te veem no mundo digital fazendo algo diferente, eles pensam, caramba, mas essa pessoa saiu daqui, o que ela está querendo, ser blogueirinha, ser blogueirinho, quer aparecer agora, né? A comparação é com ele mesmo. Se você está fazendo algo diferente, talvez eu deveria estar fazendo também. Então eu vou te diminuir porque eu não quero sair do meu lugar. As pessoas não querem sair da zona de conforto, né? E quando a gente fala sobre o outro, é sempre uma cutucada na sua zona de conforto, essa comparação. Essas comparações, na minha atividade, elas têm até um endereço muito curioso. Porque, como eu escrevo, sou escritor, eu me exponho publicamente. Não é só que nós temos um podcast e, portanto, a nossa ideia se torna pública. Eu também sou comentarista de rádio, de TV e sou escritor. Como escritor, não tem como, ao colocar aquilo que eu penso, que eu produzo, que eu elaboro no mercado, isto é, tornar público, publicar, no momento que está publicado, não tem como eu supor que não haverá crítica, comparação, discussão. Você é vidraça. Isso. E também sou estilingue, para usar um termo mais antigo que no Nordeste se diz baladeira. Né? Eu tô também, ou no Rio é bodoque. Né? Cara, olha que bonito como a gente tem essa diversidade de outros. Se fosse só um, nós vamos ficar só no estilingue. É restritivo. Aí eu volto. Você já pensou, né? Eu não seria docente se eu não me colocasse à disposição para ficar exposto. Você está à frente. Não num palco apenas, coisa que eu faço aqui em palestra, mas à frente numa sala de aula. Você está ensinando, as perguntas são feitas, as respostas são dadas. E é por isso que você já me viu fazer uma distinção entre ser uma pessoa pública e ser um servidor público. Por exemplo, eu já fui servidor público. Eu já fui funcionário público no tempo em que, durante 4 anos, tive atividade na Secretaria de Educação da cidade de São Paulo. Como servidor público, eu tenho de prestar contas de tudo que eu digo e faço que tenha relação com a minha atividade. Como pessoa pública, não. O fato de eu ser uma pessoa que é conhecida não me coloca a tarefa de ter de me expor e dar satisfação daquilo que faço se não está no campo da ilegalidade. Quando alguém, você chamou aí dos haters, né, comenta numa rede social, né, em que eu tenha exposto alguma coisa, ou que você, né, pelo Sofia, faça. Ah, mas o Cortella, olha que sotaque estranho. Ótimo, essa é a posição dela. Ou diz, você escreveu mal. Essa é a posição dela. Né? Por que é que você vota deste jeito? Essa é uma questão minha. Eu não tenho de dar conta, porque eu não sou alguém que tem um vínculo, né, em que eu tenho a obrigação de fazê-lo. No entanto, nós nos sentimos hoje, Pedro, e mesmo eu que não sou tão conectado, né, nesse lado, com a obrigação de contar, a obrigação de expor, a obrigação de, estando no lugar, mostrar. Eu já vi, você também, e já me irritei em algumas situações, e me irrito mesmo, quando a pessoa, diante de uma paisagem magnífica, como por exemplo, outro dia, você, né, não que você fez, mas você lá nas Cataratas de Iguaçu, do Brasil, que é um dos lugares mais bonitos que o planeta tem, a pessoa ela está menos interessada em fruir aquela expressão da natureza, que é exuberante, do que em tirar uma foto, né, e mostrar-se num canto e poder dizer, eu estou aqui. Essa ruptura, né, com o momento que está sendo vivenciado, em busca de algo que, além de tudo, ainda será editado, produz uma noção muito artificial. Não é mais sobre ir aos lugares, é sobre mostrar que foi aos lugares. Né? O Instagram e a rede social teve um impacto tremendo no turismo global e na forma como se frui um passeio turístico ou um local que é muito visitado. As pessoas estão sempre andando, olhando pelo celular, elas estão sempre se publicando, mostrando que lá estão. Assim, né? É impossível andar por Paris, por exemplo, por uma cidade grande europeia, sem esbarrar em um monte de gente
né, fotografando. Mas tem tirando... saída? Você acha que tem saída? Mas a gente precisa encontrar uma saída. Eu acho que os lugares ficaram mais lotados, né? Ou seja, as pessoas estão viajando muito mais para compartilhar muito mais. Ou seja, lugares que antes eram super exclusivos, hoje em dia eles viraram... É aquela imagem que a gente vê num perfil que chama Perrengue Chique, né? Na foto no Instagram é uma gangorra maravilhosa em que a mulher está balançando ali, né? A turista, o casal de turistas está balançando num penhasco assim maravilhoso. Quando abre um pouco a imagem, tem uma fila gigantesca de pessoas assim para tirar aquela mesma foto em que parece que ela está sozinha assim. Barcelona você visitou recentemente e é um lugar difícil de você estar. Você morou em Barcelona, fez para mim né, relatos da vida em Barcelona, dos museus, dos lugares para passeio, de La Rambla, né, de todos os lugares que você poderia caminhar, encontrar. E eu fui para Barcelona, nunca tinha ido a Barcelona, a primeira vez que fui foi em 2023. Eu fui procurando o que Pedro relatara há 20 anos. Né? Fui aquilo que você contava daquela cidade, que de fato é magnífica. Fui atrás das coisas da arte, da arquitetura, mas, por outro lado... né? Eu não me senti lesado, mas eu me senti um pouco decepcionado pela incapacidade de caminhar com milhares de pessoas por lugares que quase não dava, né, para aproveitar. Isso. E aí qual é a má sensação disso que eu vou dizer? É que cada uma daquelas pessoas, eu também, imaginava o que esses outros todos estão fazendo aqui. Isto é, por que, entre aspas, estão tirando o meu direito de ficar parado diante da casa do Gaudí, né, e ficar olhando num tempo toda aquela obra maravilhosa, né, e estão me cutucando e empurrando para eu sair daqui. Quase que seria um direito de exclusivismo. Quase que seria uma ideia de que só eu, né, deveria estar aqui naquele momento. Isso. Como se o fato da arte e da possibilidade de viajar devesse permanecer em algo exclusivo às poucas pessoas que faziam. Você se lembra no Brasil há uns 10 anos que começaram a reclamar, algumas pessoas das elites econômicas, políticas ou ideológicas, dizendo assim, não dá mais para andar em aeroporto, ele está lotado. Agora a frase na sequência era, está parecendo uma rodoviária, né? Como se houvesse uma distinção, né, de categoria econômica entre a rodoviária, por exemplo, né, e o aeroporto. E você sabe que, por exemplo, Foz do Iguaçu, lá as cataratas que você citou, tem a estátua lá do Santos Dumont, porque a história é que o Santos Dumont descobriu aquele lugar dentro de uma fazenda que era privada e ele fez todo um trabalho junto ao governo, junto a outros empresários para aquilo se transformar num patrimônio nacional e ser aberto ao público. Então, né, antes era exclusivo, imagina ter aquele encontro de três fronteiras maravilhoso, aquela maravilha da humanidade lá, restrito a uma propriedade privada. Assim. Aquilo não é uma maravilha da humanidade, aquilo é uma maravilha da natureza. Da natureza, exatamente. Mas eu tenho uma pergunta para você em relação às cataratas, que tem a ver com comparação. Você que esteve lá há pouco tempo e já esteve outras vezes. Não, foi a primeira vez. Primeira vez? Qual que é o lado mais bonito das cataratas, o brasileiro ou o argentino? Boa pergunta, eu não fui no lado argentino. Eu conheço ambos. Eu não fui do lado argentino, mas eu entendo que é o brasileiro porque as cataratas em si, a queda das águas, está do lado argentino. Então a gente vê ele mais de baixo e aí a gente tem uma visão mais bonita e mais ampla do lado brasileiro. Então o lado brasileiro é mais bonito. Mais ou menos aquela brincadeira que cariocas fazem em relação a quem mora em Niterói. Que diz que a vista mais bonita do mundo é a da cidade de Niterói, porque eles enxergam a cidade do Rio de Janeiro, né, do outro lado. Mas eu tenho que te dizer que o lado argentino das cataratas é mais bonito. Ele é maior do que o lado brasileiro e ele é mais bonito. A vista brasileira é mais bonita porque a gente vê o outro lado. Claro, né? exatamente. Mas o estar no lugar, a catarata em si. É lá. E por que eu fiz isso? Porque no futebol, no afeto, né? É uma comparação com o outro. Isso, é a comparação. Qual cidade, né? No Brasil nós temos várias rixas, né, entre cidades, em várias regiões do país. Não, a minha cidade é melhor que a tua, a minha cidade vai construir uma torre tão alta, um prédio para fazer sombra, né, sobre a tua. Isso é muito comum em vários lugares. É comum na família, é comum no local de trabalho, é comum entre as empresas. Você acha ruim a comparação? Em alguns momentos é ruim, em outros momentos ela ajuda o progresso.
Quem é que cai numa armadilha? Por exemplo, uma comparação dentro de uma família, ela pode ser muito danosa, pode ser ruim. No final das contas, naquela série Succession, né? Você chegou a assistir? Sim, Os filhos estão competindo pela atenção do pai ali, né? E aquilo é extremamente danoso porque é uma família disfuncional, um pai que não é nada carinhoso, amoroso com o filho, mas que está, na verdade, incentivando aquela competição, né? Recomendo a todo mundo que nos escuta que vá atrás dessa série, que é um grande sucesso, terminou esse ano em 2023. Mas, por exemplo, a comparação, e também a comparação entre as empresas, né? Entre as famílias. Eu nunca me esqueço que eu sou... uma trama de comparação. Eu sou o mais velho de 3 entre os irmãos. Né? Eu sou o mais velho, meu irmão Héctor, que já faleceu, e minha irmã Maria Emília. E uma das coisas gostosas é que não tinha como eu não me comparar. Meu irmão mais novo que eu era mais alto que eu de estatura. Havia um momento que eu estava crescendo que eu era mais alto que ele. Embora eu tenha agora 1,81 m, mas já tive 1,83 m. Né? Você vai com a idade, há uma compressão, né, da coluna, você vai diminuindo um pouco. E ele tinha 1,85 m. Então, isso como adulto. Por mais que eu tivesse, como tenho por ele, um amor profundo, né, ao vê-lo um pouquinho mais alto, eu pensava, não é justo. Da parte dele havia uma diversão gostosa, porque eu não sou calvo. Né, e eu sou um dos poucos da família nessa geração que não era calvo. E ele foi ficando calvo muito cedo. Mas a história que minha avó contava é que vocês quebravam o pau. Não, a gente era como todos os irmãos. Nós brincávamos e brigávamos. Nós cuidávamos um do outro e nos enfrentávamos de um modo cotidiano. Mas não por inveja. Não por causa que ele era mais alto que eu. Olha a frase, só porque ele era mais alto que eu. Né? Então, desde coisas desse tipo... Isso você fala com... Quem é que tem a namorada? Isso você fala com 70 anos e ele, infelizmente, não está aqui para te... para desmentir. Para te desmentir, Mas você falava da capacidade de comparação, mesmo na família, mesmo nas relações amorosas, a gente tem isso. Né? A possibilidade de ter algum tipo de desconforto, mesmo entre irmãos e irmãs, em relação àquilo que um tem, o outro consegue, ela aparece, né? Em relação ao sucesso na escola. A ideia de Caim e Abel, que é marcante, é o modo como ela termina. O Abel poderia olhar aquilo que acontecia, né, e ir lá para o Caim e ensiná-lo a fazer um sacrifício que subisse mais fumaça, se ele tivesse desprendimento. E o Caim talvez devesse ir lá e perguntar para o Abel como é que ele fazia aquilo. A questão é que esse tipo de generosidade e desprendimento não é tão usual, né, dentro da nossa espécie. A grama mais verde do vizinho pode sim, né, me colocar na condição de tentar secar a grama, botar o que a gente chama de olho gordo, né, em cima daquilo, e no dia que eu acordo de manhã e a grama do outro está mais sequinha, porque deu uma geada e queimou toda a gramínea, eu tenho uma sensação externa, aliás interna, né, bem gostosa, aquilo que os alemães chamam de Schadenfreude, né? A sensação de alegria quando alguém se estrepa. Mas você acha que o interesse pela vida alheia aumentou nos últimos 25 anos? Porque o movimento que talvez tenha transformado a indústria de celebridades, a indústria da mídia mesmo, que se ocupa, a mídia formal e informal dentro do mundo digital, é que veio a partir do início dos anos 2000, final dos anos 90, com os reality shows, né? Porque a impressão que dava é que nos anos 60, 70, 80, a mídia se pautava por o que era feito artisticamente, por aquilo que era... Ou seja, a gente se interessava pelo enredo dos filmes, ou das novelas, ou Mas das coisas assim. Havia desde os anos 1940 colunas sociais. Isso. Havia revistas só sobre rádio e mais tarde sobre TV. E nessas revistas sobre rádio ou TV... É que a programação não era sobre o banal do dia a dia da pessoa. Era o relacionamento, isso. Era a encrenca, o escândalo. Então, né? Os jornais de escândalo até hoje são comuns no mundo britânico. A fofoca, né? Sim, os tabloides. Mas quando isso virou entretenimento, ou seja, ficar olhando uma pessoa presa dentro de uma casa durante 3 meses, né? Para ver como elas
se interagem, quem que elas ficam, quem que elas brigam? Eu postei um dia, lá nos cartazinhos que faço, uma frase do Nelson Rodrigues, quando ele disse: a televisão matou a janela. A televisão matou a janela. Isto é, houve uma época em que a interesse pela vida alheia era, primeiro, restrito à vizinhança. A clássica imagem de alguém atrás de uma cortina olhando de soslaio para ver o que o vizinho estava fazendo, discutindo. Portanto, a fofoca que existe desde que a humanidade, né, tem presença. Mas não tinha onde colocar isso a não ser na fofoca de um muro para o outro muro, ou dentro da igreja, de alguns lugares de encontro. A vida ela era menos conectada. No momento que a gente tem a televisão, e a televisão passa a fazer com que a gente fale de coisas de outras pessoas. Eu me lembro que na ausência da TV, porque como você sabe, eu vi TV pela primeira vez quando eu tinha 10 anos, porque ela não existia na minha cidade, à noite a gente conversava. Falávamos da vida, de nós, falava-se da família. E dos outros? Dos outros, sim, da família, do grupo da família. Vez ou outra, meu pai ou minha mãe falava de alguém do cinema, né? Mas era uma coisa muito distante para nós. Não, sua mãe falava dos outros. Não, falava dos outros mais próximos a nós. Né? A tia, o tio. O almoço conjunto ou jantar conjunto, como não existia tecnologia para esquentar a comida de modo autônomo, que tinha que ser feito de uma vez, as refeições eram o momento do encontro e à noite. Sim. No momento em que a TV chega e ela traz a possibilidade de um entretenimento, uma diversão, que não é mais sobre nós, é sobre outra pessoa, com enredos. Esses enredos das novelas, dos filmes, das telenovelas, do teleteatro, ele vai nos enredando. Quem capturou isso no ponto de partida foi Shakespeare, porque ele fazia um teatro que estava voltado para as agruras do dia a dia das pessoas. As pessoas que iam aos espetáculos montados por Shakespeare eram pessoas do povão. O teatro não era uma coisa de elite. Ficavam em pé, né, durante horas acompanhando, a expressão vibravam, gritavam. E será que elas se interessavam pela vida do ator do teatro quando ele saía do palco? Claro. Sem dúvida. Né, havia as divas, mais tarde, em relação à música clássica ligada ao campo operístico, você tinha a bailarina. Né? É que eu lembro como a sociedade ficava chocada e como isso foi discutido muitas vezes quando começaram os reality shows. Isso é uma perdição, o mundo não vai, isso não vai acontecer, né? Que absurdo as pessoas ficarem assistindo um grupo de pessoas que não é necessariamente culto, letrado, estudado, preso numa casa por 3 meses, fazendo o quê? Nada, né? E as pessoas observando. Você se lembra que quando, do início dos realities, eles estavam ligados no campo da TV, especialmente da TV aberta, para pessoas que eram famosas. Pouco a pouco, isso deixou de ter todo o interesse. E se passou a agregar as pessoas famosas, anônimos, isto é, pessoas que queriam ser celebridades. Né? O Big Brother começou com Anônimos e a Casa dos Artistas, que era no SBT, capitaneado pelo Silvio Santos, tinha um conceito que surgiu ali, que era o subcelebridade. Subcelebridade, Subcelebridade, né? E que hoje, aí tem lá na Record a Fazenda, o Big Brother acabou incorporando os influenciadores, que também são... Aí entraram nesse hall das subcelebridades, né? Para tornar aquilo mais interessante e mais multimídia, né? O escândalo, a expressão da arte, o vestido da princesa. Por exemplo, para pegar uma celebridade imensa do século XX, que é a Lady Di, a princesa. Quando ela morre, em 1997, não havia as redes sociais, certo? Portanto, a mostra daquilo que aconteceu era porque ela, por ser famosa e já separada, estando, né, com o namorado dela, que faleceu também no acidente, é porque havia um paparazzo que filmou aquilo. Ela estava fugindo de um paparazzi estavam em volta e um paparazzo específico pegou e conseguiu fazer a imagem do acidente. Ora, você imagine uma situação dessa, né, como ela acontece com as redes sociais, em que não há mais necessidade do paparazzo. Os paparazzi perderam o seu lugar, porque hoje quem expõe a minha cortela de pijama de manhã, se eu quiser, sou eu mesmo.
Se eu quiser expor eu fazendo a barba ou desgrenhado, com o cabelo matinal ainda e a barba sem estar penteada, sou eu que, se eu quiser fazê-lo, eu faço. Aliás, eu vou melhorar. Não só eu faço isso, como eu posso monetizar essa situação. Mais que isso vai gerar uma conexão intensa com o seu público, porque vai te humanizar, né? A gente fala hoje nas redes sociais um conceito que é tornar humanos mais humanos, né? Lá a sua rede social, ela é pouco humanizada no sentido de ter o seu dia a dia sem filtros, e ela continuará assim. Ela é mais humanizada com os cartazinhos que você se permite tirar a foto de camiseta, por exemplo. Mas de resto é só conteúdo, é só coisas que agregam e te humanizam pelo jeito que você conta o conteúdo. Ou seja, é uma história da sua mãe, da nossa família, da sua vivência e do conhecimento. Isso tem a ver com a forma que a gente constrói a sua rede. Para as outras pessoas, o que a gente vê é os influenciadores se multiplicando e vendendo um estilo de vida. Né? Que era o que o cinema fazia. As revistas faziam, porque elas nas colunas sociais ou nas revistas de celebridades, elas traziam um estilo de vida que era mostrado e que em larga escala, mais tarde, não havia a obrigatoriedade de se indicar que aquilo era patrocinado. Né? Não havia necessidade de se apontar que era, como diz você, publi. Né? Hoje, eu não tenho dúvida, isso que você está dizendo, dos influenciadores, vem nessa direção. A pessoa ela não quer apenas mostrar o que é que ela está usando, ela quer mostrar que aquilo que ela está usando faz parte de um estilo, né, como você chamou, e que esse estilo é o estilo que tem que ser usado como referência. Não é apenas comparar, é marcar uma referência. Portanto, oferecer uma métrica. Né? Essa métrica é exatamente a métrica de veja como é certo ser. Veja como é estar por dentro das coisas, né? Veja como é estar on no lugar de ficar off. Eu vi uma coisa essa semana que nós estamos agora conversando que eu fiquei boquiaberto. Um restaurante, acho que você deve ter visto isso, na cidade de Paris, que vende coisas como um suco, um sorvete, e que por conta de uma postagem nas redes, jovens de 14 até 17, 18 anos decidiram que o que é estar por dentro, para usar uma expressão antiga, é tirar uma foto do lado de fora do restaurante comendo o sorvete e postá-la. Pois bem, eles tiveram que colocar barreiras policiais, porque são centenas e centenas e centenas de jovens que se aglomeram todos os dias para fazer a foto. O restaurante que queria divulgação já não consegue mais, né, ter pessoas dentro dele e dentro disso. Quando eu li a notícia, eu fiquei pensando o que leva um ser humano a fazer isso, isto é, a submeter-se a essa conduta de manada, a esta ideia de saber, inclusive, que agora que você lembrou a história do casal balançando, né, na beira do penhasco, agora ficou mais claro para mim a imagem, porque eu vi 2 ou 3 das postagens na reportagem em que era um casal de jovens, ou só um jovem tomando um sorvete que ele deixou na rua e ele estava ali. Aquilo é muito bonito, olhando. Mas se eu erguesse a câmera com um drone e pegasse a imagem de 2.000 disputando a tapa, aquele espacinho, um lugar naquele espaço, para poder, inclusive, se afastar e fazer a foto, perderia o encanto. Né? Você falava em humanizar as redes, se tem uma coisa que desumaniza é esta lógica, essa métrica, né, de algo que apresenta glamour, mas em larga escala não é autêntico. Essa autenticidade que se rarefaz, que se ausenta, né, ela é muito ruim. Eu não tenho desejo de postar-me com uma foto despenteado logo de manhã. Eu não quero epater le bourgeois, né, para eu impactar a burguesia, chocá-la. A ideia não é essa. Até o cartazinho que você lembrou e que eu faço uma selfie de mim mesmo segurando, ainda assim eu presto atenção, né, se o meu cabelo está penteado, se a barba não está desgrenhada, se naqueles momentos que eu faço o cartazinho vestindo uma camiseta, se não aparece a marca, eu não quero fazer publicidade. Né? Há alguns momentos, você já deve ter observado, que eu estou caminhando, vez ou outra acontece, estou caminhando em algum lugar, ou estou na beira da praia, na orla, e eu estou com camiseta, calção ou bermuda, e alguém me para pedir uma foto, que é uma coisa honrosa, mas na hora da foto, eu saio muitas vezes com a mão no peito, como se eu tivesse, né, com a mão no coração, porque eu estou cobrindo marca.
Será que eu aceitaria, né, fazê-lo de modo disfarçado, deixar a marca à exposição? Não. Será que eu aceitaria fazer isso com a marca deixando claro que eu estou fazendo se eu quisesse? Se fosse a minha atividade, sim. O que eu não gosto é do escondido. E a edição da vida, talvez você ela deveria é uma usar, simulação. você deva usar mais marcas de quiet luxury, que não aparece a marca aparente, né? Mas quem sabe, sabe, né? Ou seja, nem isso você vai conseguir fugir mais, porque Pois é. Ainda falando sobre Succession, as marcas que aqueles personagens usavam são marcas caríssimas, mas que não aparecem, né, na roupa. Mas quem sabe, sabe. Eu né? aprendi uma coisa com a Lady Di, que eu antes mencionei, que era uma celebridade absolutamente elevada, porque, além de tudo, ainda cumpria a função simbólica da princesa Sim. no castelo, e casada com o príncipe, né, que hoje é rei. É interessante porque eu li um dia que a maneira que ela fazia para escapar de um paparazzo, de não atrair os paparazzi na direção daquilo que ela estava fazendo, porque ela gostava de andar em parque, de correr, praticar exercício, era, olha só, você sabe disso, usar a mesma camiseta todos os dias. Em outras palavras, não é que ela usava a mesma e não lavava. Era a mesma camiseta, ela comprava 10 ou 20 da mesma camiseta, com a mesma estampa, de modo que ninguém se interessasse em fotografá-la toda vez que ela saísse, porque pareceria para o paparazzo que fosse vender a foto que quem fosse comprá-la numa publicação ia comprar a mesma foto. Né? E, portanto, seria só uma repetição. Ora, é uma técnica. Talvez hoje, né, isso significaria uma pobreza de uso. No caso dela, era uma proteção. Quando você fala agora do Quiet Luxury, é exatamente essa ideia. Eu não me exponho marcas, diria os ultra ricos, mas você, que também é rico ou rica, sabe, né, o que eu estou usando. Exato. Essa comparação, ela vem. Ela vem com o uso do carro, olhar o carro ao lado, né, olhar a casa da outra pessoa, a grama que verdeja. Agora, a coisa mais complicada é exatamente a gente olhar só o lado negativo, né, da comparação, ou sentir só esse lado. Eu acho bom quando eu vejo a grama mais verde, se eu tiver o sentimento, não é sempre que tenho não, mas se eu tiver o sentimento, nossa, eu preciso perguntar para ele vizinho, para esse vizinho, como é que ele cuida da grama dele, no lugar de desejar apenas, como vez ou outra a gente deseja, que ao acordar de manhã aquela grama esteja seca. E é exatamente isso que fala o psicólogo João Oliveira, que ele é autor do livro Mente Humana. Ele diz que sentir inveja significa não ver as próprias qualidades por estar concentrado mais nos resultados alheios do que em seus atributos pessoais. Para ele, o outro pode servir como modelo a ser alcançado, mas desejar viver a vida deles significa desprezar as próprias conquistas. Isso pode produzir também o sentimento de raiva e ser extremamente nocivo à saúde mental. Mas aí que tá. Nós vivemos esse mundo em que parte importante do nosso entretenimento é observar a vida dos outros, e hoje já legalizado porque a própria pessoa vai disponibilizar isso, e faz parte do dia a dia do jovem também expor o seu dia a dia, né? A geração Z, essas pessoas que hoje têm 23, 24, 25 anos, elas já nasceram nesse mundo em que se expor, estar mostrando o seu dia a dia faz parte do que é a rotina delas. Como que a gente diminui esses efeitos nocivos? Eu acho que há dois movimentos para diminuir. O primeiro é o esgotamento dele mesmo. Ele é um movimento autofágico, ou seja, ele come a si mesmo pelo exagero da exposição. Há um determinado momento, e esse momento vem chegando em vários tempos, em que há um certo tédio de se fazer isso de modo contínuo. Haja vista que celebridades que tinham o hábito de se expor o tempo todo, hoje procuram, vez ou outra, até produzir um escândalo. Induzir a percepção de escândalo. Simular também, de modo arquitetado, o que seria uma exposição espontânea. E deixar isso nítido, isto é, trazer, para usar uma expressão da tua área, trazer o making-off propositadamente, né? Ou mostrar o bastidor, e não apenas colocar aquilo que está ali no palco. Né? Isso é uma tentativa de diferenciação. Sim. O prato exagerado... O próprio conteúdo que seria de bastidor,
que antes era uma coisa inusitada, é planejado. Sim. É isso. Nos anos 1980... Como ir a um programa de TV para falar sobre o fim do relacionamento, né? Ou uma traição que aconteceu agora recentemente com a Luísa Sonza e se transformou num assunto mais falado do Brasil. Ela foi na Maria Braga e ela contou que ela foi traída, né? E esse é um bastidor, será planejado ou um bastidor... Olha, uma das coisas que eu gostava nos anos 1980, quando assistia Os Trapalhões, com toda a datação da época, inclusive do que é hoje, com toda a razão, politicamente incorreto, mas uma das coisas gostosas é que o Didi Mocó, feito, né, pelo genial Renato Aragão, ele mostrava o fake. Quando ele abriu uma porta... Num primeiro momento, a direção do programa disse que ficava nervosa, mas quando ele abriu uma porta, e aquela porta era uma porta falsa, porque ela não abria para lugar nenhum, ele escancarava e mostrava. Quando o Faustão, né, caminhava com o microfone, fazia os câmeras correrem também atrás, né, no bastidor, para ir acompanhando, que aquilo era só uma tapadeira, que aquela imagem... Isso vai dando uma marca mais forte. Esta construção, né, daquilo que terá de parecer autêntico, mas que, se você olhar, tem toda, né, uma estrutura já pré-moldada, em que você vai chorar num programa, mas isso já foi previamente combinado, que o momento vai aparecer, porque você tem que combinar isso com a maquiagem. Uma coisa é eu chorar no programa, outra coisa é ficar feia eu chorando, certo? Eu tenho que combinar com a câmera qual é o ângulo que ela vai pegar. Há uma série de combinações para parecer autêntico. A beleza, a magia do cinema sempre foi parecer óbvio, que só pode ser desse jeito. E quando eu vejo hoje os making-offs, né, de alguns dos filmes que na vida me encantaram, e vejo que ele não estava voando, né, que ele estava pendurado por um cabo, entre aspas, invisível, né, e que havia um ventilador fazendo a capa balançar, né, e que havia, sim, né, um chroma key ao fundo. Esse desnudamento do encantamento, ele tem que ser evitado. Se ele foi engraçado, e ele o era em alguns filmes e programas, ele passa a constituir-se agora em algo que você tem que forjar a autenticidade, né? Você tem que forjar. Por isso, é chato se alguém disser que eu, Cortella, chorei numa entrevista e depois alguém fica sabendo que aquilo está tudo estruturado, isto é, que foi não um drama, mas uma farsa, né? A percepção farsesca. E se eu, de repente, passei muito tempo olhando o jardim, a grama do vizinho, e um dia eu saltei o muro, e quando eu pisei era grama sintética. E por isso ela era bonita daquele jeito. Nessa hora, o que eu faço? Fico com raiva de mim, porque eu admirei uma coisa que era falsa? Ou fico rindo dele, porque ele tentou expressar uma beleza que não existia de fato? Mas se eu rio do vizinho que tinha grama sintética, eu tenho que pensar, então por que eu me preocupei tanto? Tudo isso coloca as nossas emoções à prova. Ao longo da vida a gente vai tirando as pessoas do pedestal. Vai tirando, claro. Você já me ouviu dizer, você sabe, repete, quer perder um ídolo, conviva com ele. Conviva com ele. Eu nunca me esqueço do tecladista do Los Hermanos, Bruno Medina, acho que é o nome dele, que ele escreveu um texto lá num blog que ele tinha no final dos anos 90, que ele dizia por que ele não aceitou ir jogar futebol com o Chico Buarque lá no campo para não do Chico. Perder. No Politeama. No Politeama, para não dar a chance do Chico fazer uma falta nele, ser um cara mais chato no futebol, reclamar com ele que ele não conseguiu defender uma bola ou outra, enfim. Por isso, de novo, o Chico Buarque e do Lobo. Só a bailarina que não tem. Só a bailarina que não tem. Mas nós temos ainda alguns minutos. Temos? Temos. Vamos nos comparar aqui. Nós podemos nos comparar ao que os jovens estão fazendo hoje, por exemplo, né? Que é vir para a rede social, para o TikTok, fazer lives de NPC. É, né? Mesmo. Conteúdos ao vivo, sim, monetizados, em que você paga um mico, você fica repetindo uma frase de um jogo ou de algo assim. Por que pagar um mico? De onde vem essa expressão? Boa pergunta, você sabe? Do jogo. Do jogo. Do jogo. Havia um jogo de baralho que você jogava também quando era criança. Do mico. Em que uma das cartas era a carta que você tinha que fazer pares, em que você comparava, colocava os pares juntos, né? E todas as cartas tinham pares, exceto uma, que era o mico,
que era a imagem de um macaco, né? No caso, não era um macaco em si, era um mico mesmo, né? E esse mico você ia distribuir nas cartas, pegava no monte, todo mundo se lembra dessas coisas, alguns Eu não menos. lembro das regras. A regra era, a gente ia Eu era trocando, muito cada pequeno, um né? embaralhava, distribuía as cartas, cada um recebia o número de cartas e você ia pegando no monte ou descartando. Isso. O único que não tinha par era o mico. Pagar o mico, ou pegar o mico, no caso, né, era você ter que... Ficar com uma carta que você não tinha você não tinha como... como você descartar, porque ela não fazia par, e aí você perdia o jogo. Aí volta. Aí as pessoas abrem uma live e elas ficam lá ou com filtros ou interagindo com as pessoas que estão assistindo, só que para elas fazerem algum movimento, ou seja, para elas pagarem o mico, ficarem repetindo uma palavra ou fazendo um gesto bobo, alguma coisa assim, as pessoas estão pagando por isso. Quem está pagando? A audiência, né? Então, você está numa live agora e eu peço para você falar, sei lá, qualquer coisa boba, assim, eu vi a Pelicano. pessoa... Pelicano. Que nem o Monty Python. Eu da audiência falo... Fala não, Albatross, lembra? Num show. Spam. Então, mas num show Albatross. do Monty Python em que ele andava pelo meio do público vendendo... Albatross. Com uma tendinha de venda de hot dog, mas ele vendia Albatross. Então, Albatross. Você abre uma live, você fica lá parado... E toda vez que a pessoa te paga um dinheiro, e isso vem num formato de um coraçãozinho que pula, alguma coisa assim, uma moedinha que aparece lá na tela, você fala, Albatross, obrigado, Albatross. Isso tá uma febre, os jovens estão fazendo muito e tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Eu que te pergunto. Eu não, eu tenho 70 anos, eu pergunto para você, que está mais perto dessa geração. O que levaria alguém a pagar o outro para ele falar Albatross? Eu não sei, mas eu vi um meme de um perfil também que eu gosto muito, que é o Filosofia de Vida, que era assim, ganhar 20 mil reais fazendo live de 1 hora falando uma bobagem, ou trabalhar 8 horas no emprego CLT para ganhar 2 mil reais. Né? Essa é a dúvida do jovem hoje em dia. 20 mil para passar 1 hora pagando mico na rede social, ou 2 mil reais no emprego CLT de 8 horas, 6, 7 É que essa do pagar o mico na live, não é todo mundo que me faz. Porque senão, no primeiro, não teria quem assistir. Segundo, que isso perderia rapidamente o encanto, no momento que se dissemina e se banaliza. Então, quem aproveitar essa vibe, né, tem que fazê-lo rapidamente, porque logo entra outra moda. Você se lembra que há uns 4 anos isso entrou como forma colaborativa, que era a pessoa jogando um balde de água gelada na cabeça, lembra? Sim, que claro. servia para arrecadar recursos. Né? Essa é uma trend, exatamente. Então ela passa. Mas enquanto ela tem vigência, né, talvez a pessoa aproveite e goste mesmo de ficar ali dizendo isso. Por comparação, eu acho que assim... eu fico imaginando que Albatross... Né? Eu fico pensando que quando a gente fica muito chocado com o que os jovens estão fazendo, como, isso é o fim do mundo, eu fico lembrando de que todas as gerações ficaram chocadas com alguma coisa que os jovens estavam fazendo. Então, assim, eu tento hoje ser mais... relativizar um pouco, talvez, né? De entender, é só mais uma coisa, assim, né? Que vai acontecer e vai passar, e as pessoas vão descer. Por exemplo, durante um tempo você acompanha alguém que você gosta mais, e aí você vê que a grama é sintética e você perde aquela admiração. Mas eu não acho tudo inofensivo, e não tem a ver com geração. Eu concordo com você que isso faz parte das convivências, mas algumas modas podem ser danosas ou fatais. Claro, como eram nos anos 60, nos anos 70. Claro, a ideia, por exemplo, quando eu era menino, uma das coisas que se falava era de brincar de roleta russa. Sim. Nem sempre com o uso de uma arma, muitas vezes com o uso do carro que saía em alta velocidade e cruzava os lugares sem parar, para ver a emoção. Isso gerou inúmeros óbitos, inúmeros desastres. Nos anos 80, nos anos 90, os jovens tiravam racha, né? Fumavam, né? Usavam mais drogas, de certa forma, mais pesadas, ou tinha um consumo que era mais... glorificado, ou seja, era mais cool você usar mais drogas. Esses jovens hoje que a gente está vendo, eles são menos, né,
menos adeptos a esse tipo de coisa que se torna antiga, né? O uso de drogas, o fumar, apesar que existe o vape, né? Existe várias outras coisas que são problemas também, mas existe sempre algo que o jovem vai fazer que vai desagradar a geração mais velha, e no caso das redes sociais, uma rede social morre quando sua tia, ou seu avô, ou seu pai entra nela. Exatamente. Né? Aí você tem que ir para outra. Você tem que crescer. E é gostoso lembrar, quando você fala em comparação, eu posso ter a comparação como referência de melhora, né, de crescimento, mas posso tê-la também como ordenamento, uma ordem. Né? Ela é mandatária de alguma coisa. Uma coisa é eu ter uma comparação daquilo que faço com o que outra pessoa faz e que eu admiro ela fazendo, e eu entendo aquilo como algo que eu também deva fazer para fazer melhor o que faço. Outra coisa é olhar aquilo como sendo algo que eu tenho que repetir. Esse comportamento simiesco, todas as gerações tiveram, de alguma forma. A admiração de ídolos que agora a inteligência artificial busca recuperar, como James Dean, né, que era o cara, usando uma frase aí do Sartre, né, sem lenço e sem documento, que depois o Caetano, né, trouxe na música Alegria, Alegria. Essa ideia de sair pela vida, ou de não se importar, ou de deixar as coisas de lado, como aconteceu com a geração hippie dos anos 60 e 70, que tinha acabado de sair de uma guerra difícil, estava no meio de uma outra. Tudo isso serve de comparação, mas pode servir também como dependência. Quando você relata, né, aquilo que gerações fazem e que impacta a anterior, hoje a gente tem uma mescla maior hoje. Se eu saio por aí fazendo algumas coisas que eu fazia nos anos 1970, eu poderei ser olhado não como um rebelde, como já o fui. Né? Poderia ser olhado como um velho coroca. Eu certo? acho que o que mudou é que hoje, diferença... Você nem reagiu à expressão velho coroca, que é uma coisa antiga. Hein? Não, mas é que eu já estou acostumado. O que eu acho que hoje a geração mais nova, ela admira, né, a saúde, a pessoa que se cuida, né, o culto ao corpo, que nós já falamos aqui na Grande Fúria, né, a geração... E em algum momento, a partir dos anos 60, 70, da geração hippie, do James Dean, era aquele cara que era mais instrutivo, o cara que não estava nem aí para a escola. Não, o geek é o novo cool, né, a pessoa que... Quem hoje é idolatrado pelas gerações mais novas são aquela pessoa que se cuida, que come bem, que malha, que vai à academia, que estuda e que abre uma startup, que ganha muito dinheiro. E aí esse é o modelo idealizado pelo jovem hoje, que é muito diferente talvez do modelo que eu, jovem, tinha olhando para, sei lá, o Kurt Cobain, né, o roqueiro, o destrutivo. A maldição dos 27 anos. Dos 27 anos, e provavelmente nos 60 também. O James Dean é o cara do rebelde... A camiseta, a moto, a calça jeans. Moda, a calça jeans. O mais forte nisso, quando você fala agora, eu me lembrei de algo. Você diz, o cool agora é o cara que faz a coisa natural, tem uma alimentação saudável, que ganha bastante dinheiro. Isso. Essa é uma agregação de dois movimentos. Um dos anos 60 e 70, que é a vida saudável, a vida livre, a vida sem tanta industrialização, que é o movimento hippie, que recusava a ideia de ganhar dinheiro. Com o movimento yuppie, que veio com a geração que já era adulta nos anos 80, que veio depois da minha, em que a lógica era fazer sucesso e ganhar dinheiro, ser metrosexual, etc, etc. Quando você diz que o cool é juntar parte do estímulo hippie com o estímulo yuppie, né? Eu acho que é mais do que uma coincidência só de consoantes. Você acha que é uma evolução da espécie? Eu acho que pode ser uma mudança da espécie. A evolução pode ser para pior. Ainda não dá para saber. A gente, em filosofia, diz que quem menos sabe da água é o peixe. Né? Nós somos muito mergulhados ainda nesse momento. Mas como alguém, né, que tem a tarefa, né, como professor que sou, de observar, aprender, eu olho e vejo, admirado, no sentido gostoso do termo, né, algumas coisas que a nova geração faz, que é buscar a ideia de felicidade, de uma vida com sentido, e olho preocupado quando imagino que alguns dos ídolos, algumas das formas de influência, elas são mera construção artificial, é só andaime. Se você tirar o que está em volta do andaime,
desaba. A gente estava falando recentemente, né, que essa geração ela quer uma coisa de louco, né? Você falou? Ser feliz. Ser Já feliz. imaginou? A gente fica pé da vida com Isso. eles, né? A geração que está hoje no mundo do trabalho com 50, 60, fala, que horror, eles querem ser felizes, eles falam que querem encontrar trabalho com sentido. O propósito, que coisa de maluco. Parece quase ofensivo. Por isso a gente tem que comparar, sim. A comparação que estimula é diferente da comparação que deprime. E quando a geração mais velha se compara com a mais nova, ela tem que ter um pouco mais de compaixão, entendimento ou empatia? E de humildade também, não dizer, essa geração não sabe de nada. Sabem várias coisas e não sabem outras. A minha também, né? Mas eu sei de uma coisa, né? Aquilo que o Sócrates dizia, só sei que nada sei. Só sei que nada sei.